Pode apregoar, por favor. Então, passando para a pauta física, o relator, doutor Jales, no 18 da pauta. Inscrito, doutor Júlio César Valadares Dutra, pelo agravante exequente. Número 18, pauta física. Doutor Jales é o relator. O advogado está a posto. Doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É o processo 02634-2003-005. Os agravantes são Marco Antônio Lazarino Araújo e Caixa Econômica Federal. Agravados os mesmos. O voto é longo e a minha proposta de voto é conhecer de ambos os agravos de petição e, no mérito, negar desprovimento. Condenar executado em custas de 44,26. É a minha proposta, senhor presidente. O doutor tem a palavra para sustentação. Bom dia, ilustre desembargador presidente, demais componentes da igreja turma. O caso em tela se trata de uma execução contra a Caixa Econômica Federal, onde que estamos pleiteando a intimação da Caixa executada para comprovar nos autos os contra-cheques a partir de fevereiro de 2015 para apuração de diferenças salariais apuradas pelo próprio perito judicial. Conforme se pode verificar no laudo pericial anterior, o perito apurou as diferenças salariais devidas ao autor até janeiro de 2015, onde foi apurado em tal mês a remuneração do autor deveria ser de R$ 6.455. Após a homologação deste laudo e a interposição de impugnação e execução pelo exequente, embargos de execução do banco executado, foi dado provimento parcial à impugnação do exequente, onde restou determinar a retificação dos mencionados cálculos nos seguintes termos: considerar a correta evolução salarial do autor. O perito não tinha considerado a evolução salarial do autor, razão pela qual, nesta decisão proferida às folhas 1668, foi dado provimento à impugnação e execução do exequente, determinando a retificação para considerar a correta evolução salarial do autor. Razão pela qual aquele laudo anterior, onde se apurou diferenças salariais até o montante de 6.455, que foi incorporado naquele mês pelo banco, razão pela qual o laudo restou limitado aqui em janeiro de 2015, determinou-se uma retificação desse laudo. Essa decisão veio para o tribunal, foi mantida a decisão, inclusive esse egrégio regional dispôs que cabe registrar que a sentença gravada determinou seja observada a correta evolução salarial, razão pela qual o autor não teria qualquer prejuízo. Por quê? O referido laudo seria retificado ante a decisão que determinou a observância da correta evolução salarial. O perito judicial, por sua vez, apresentou um novo laudo, retificando os cálculos. E, neste novo laudo, o perito apurou que a remuneração do autor deveria ser não 6.455 que tinha apurado lá em janeiro de 2015, mas sim R$ 9.139. Laudo de folha 1.797. O perito apurou essas diferenças salariais até janeiro de 2015, vez que a limitação dos contra-cheques existentes nos autos. O laudo anterior, onde que apurou que a remuneração do autor deveria ser de 6.455, foi modificado. E a atual remuneração apurada pelo perito é 9.139. Razão pela qual nós interpusemos um agravo, uma impugnação de execução, pedindo que o juiz da execução intimasse o banco executado para juntar aos autos contra-cheques do autor a partir de fevereiro de 2015 para apurar essas diferenças. O próprio perito, em manifestação quanto à nossa impugnação, o perito falou assim, a questão da juntada de novos documentos a partir de fevereiro de 2015 cabe ao juiz, deixando claro que ainda há diferenças salariais a serem apuradas para o exequente. Razão pela qual nós interpusemos um agravo de petição requerendo que a executada seja intimada a apresentar os comprovantes de pagamento do autor a partir de fevereiro de 2015 para apurar as diferenças salariais ainda devidas. Vez que a incorporação ocorrida em janeiro foi no valor de 6.455. E o perito, nesse novo laudo pericial, apurou que a nova remuneração do autor deveria ser de R$ 9.139. Razão pela qual vem requerer o provimento do apelo do exequente para determinar que a Caixa Econômica Federal junte aos autos os contra-cheques do autor a partir de fevereiro de 2015
até a data da efetiva recomposição, tendo em vista os termos do comando exequente que determinou a apuração de diferenças salariais em parcelas vencidas e vincendas. Muito obrigado pela atenção. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Na minuta, o reclamante alegou que devia ser reformada a respeitável decisão que não conheceu da impugnação aos cálculos de liquidação, que ele apresentou às folhas 1825, 1825 1827, pois a matéria nela discutida quanto à limitação de tempo não é a mesma com do agravo de petição de folhas 1673 e 1677, julgada às folhas 1694 e 1701. Então, eu estou transcrevendo a minuta do agravo de petição de folhas 1673 e 1677. Essas alegações, estou transcrevendo integralmente, essas alegações foram analisadas e decididas no acórdão de folhas 1694, 1701, nos seguintes termos. Aí consto aqui o que decidiu no acórdão. Como foi esclarecido pelo perito contador, folhas 1636, houve incorporação das diferenças em janeiro de 2015, sendo que as diferenças vindicadas pelo obreiro são referentes a período anterior. Cabe registrar que a respeitável sentença agravada determinou seja observada a correta evolução salarial, razão pela qual isso não terá qualquer prejuízo. Negou provimento ao agravo. Ele voltou com a sentença, com a nova impugnação à sentença, da mesma maneira, estou transcrevendo aqui também. Então, apesar das alegações da minuta, a controvérsia referente à limitação dos efeitos da condenação no tempo a janeiro de 2015, em razão da retificação dos cálculos, determinada para que fosse observada a correta evolução salarial, foi analisada e decidida no acórdão de folhas 1694 e 1701, razão pela qual ocorreu a preclusão, artigo 223 e 507 CPC, como foi decidido na respeitável sentença agravada. Por isso, senhor presidente, estou negando provimento. Pois não, esse é o voto do eminente relator. Como vota o segundo votante, doutor Lucas? Eu acompanho o relator. Doutora Maria Cristina? Também acompanho. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada pelo eminente relator. Bom dia. Próximo. Retornando para o PJE, na sessão da doutora Maristela, no 26 da pauta, inscrita a doutora Alessandra Cristina Dias, pelo recorrente reclamante. Júlio César, é isso? Doutora Alessandra. Deixa eu abrir aqui. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, estou negando o provimento a ambos. Pois não. Doutora, tem a palavra para sustentação. Bom dia, eu vou aguardar eventual divergência. Pois não. Doutora Maristela, segundo votante, doutor Lucas. Estou acompanhando a relatora. Aqui só uma questão de adaptação de redação, já foi feito, né? Já foi feito. Então, eu estou de acordo também com o eminente relator. O senhor conferiu o voto antes de eu conferir. Olha a rapidez. Então, tá bom. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. Obrigada. Próximo. Prosseguir na sessão da doutora Maristela, no 8 da pauta, escrita a doutora Bárbara Souza Corgozinho de Almeida, pelo recorrente reclamante. Gilce Autoposto. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu gostaria de, estou com uma dúvida nesse processo, ouvir primeiramente a sustentação oral. Pois não. Bom dia, Silência. Como eu tenho dois processos, pode só falar o número inicial dele? 10398. Ok. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Vou tentar ser o mais sucinta possível com relação a essa sustentação desse recurso, porque eu gostaria de chamar a atenção com relação, primeiramente, aos controles de jornada. Conforme se pode verificar nos autos, a reclamada não juntou nenhum documento junto com a defesa. Não tem controle de jornada, não tem recibo salarial, não tem absolutamente nada. E, no dia da audiência de instrução, eu mesma fiz o requerimento ao juiz, apesar de entender que não cabia, não era o meu ônus de prova a respeito da jornada de trabalho, mas, realmente, em busca da verdade real, eu fiz o pedido de que a empresa juntasse os relatórios de rastreamento. Por quê? Porque, a fim de se evitar justamente o que aconteceu. A empresa não junta documento nenhum, controle de jornada, admite que tem
total controle, admite que os documentos existem, não junta por sua liberalidade, e aí o magistrado vai colher a prova testemunhal, a testemunha vai e dita uma jornada que não é a jornada do reclamante, porque nem trabalhava com o reclamante, e aplica-se a proporcionalidade. Então, eu fiz o pedido disso, foi indeferido pelo juiz de primeiro grau, sobre, inclusive, o fundamento de que cabia tais controles serem juntados com a defesa. E o procurador da reclamada, ainda na sua manifestação, quando foi aberto palavra ao mesmo a respeito do requerimento que eu fiz, da juntada dos controles de rastreamento, ele falou que gostaria de prazo porque eles eram detentores de toda a documentação relativa à jornada de trabalho. Ou seja, por que não juntou quando apresentou a contestação? É justamente por isso, é o que, infelizmente, algumas empresas de transporte vêm fazendo. Não junta controle nenhum, ou alega o artigo 62, ou então vai lá, houve uma testemunha que nunca trabalhou com reclamante e aplica-se a proporcionalidade, que é totalmente prejudicial. Então, o meu primeiro ponto aqui com relação a isso é que eu gostaria que fosse aplicada a súmula 338, que seja reconhecida a jornada da inicial. Inclusive, porque nós juntamos cópia de alguns poucos discos de tacógrafo que o reclamante conseguiu tirar cópia, e eles não foram impugnados pela defesa. Então, nesses controles, nesses discos de tacógrafo que a gente faz a amostragem na impugnação e renova as amostragens da impugnação em recurso ordinário, eles demonstram que a jornada de trabalho do reclamante é a jornada que é declinada na inicial. Então, a jornada que foi aplicada pelo magistrado, em que pese o respeito pela decisão proferida, não condiz com a realidade mesmo de trabalho do reclamante. Inclusive, com relação aos feriados, que houve amostragem de feriados trabalhados e não foi deferido, então, por isso, eu peço a reforma nesse sentido. Com relação ao vínculo do período sem assinatura e a remuneração, eu também chamo a atenção para a confissão do preposto. O preposto não sabia informar eu perguntei quais eram as parcelas que ele recebia. Ele falava que tudo que ele recebia estava no contra-cheque. Ok, que contra-cheque? Porque eles não juntaram nenhum. Então, eu perguntei, mas quais parcelas que eram pagas? Aí ele falava, não sei falar quais parcelas, mas ele recebia o que era combinado. Tá bom. Não sabe informar quais parcelas, não sabe informar quanto que ele recebia. Então, assim, eu peço realmente a aplicação da pena de confissão nesses termos. Obrigada. Eminente relatora. Senhor presidente, hoje pela manhã, que eu sempre leio os votos de sustentação oral antes de vir para cá para refrescar a memória, eu tive muita dúvida com relação a essa jornada fixada e um pedido de confissão. Eu retomei a defesa aqui e vou pedir para retirar de pauta, porque na próxima sessão eu estarei viajando a serviço da Corregedoria. Vou pedir para tirar de pauta. E a doutora será intimada. Mas não vai demorar, pelo que eu tenho noção. Esse mês ainda julga, né? Julga, porque eu viajo uma semana sim, outra não. Pois é. Então, tá bom. Então, obrigada, você será retirado de pauta para melhor análise. Próximo dessa mesma doutora, né? Sim. Passando para a sessão, doutor Lucas, no 10 da pauta, inscrita a doutora Bárbara Souza Corgozinho de Almeida, pelo recorrente reclamante. Número 10. 10, doutor Lucas. Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo dos recursos, no mérito nego o provimento ao apelo das reclamadas, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar a aplicação do IPCA a partir de 25 de março de 2015. Mantenho o valor da condenação. Pois, doutora Bárbara, tem a palavra. Obrigada. Esse processo aqui, na verdade, eu só vou pontuar duas questões que eu acho importantes. Com relação à apresentação dos cartões de ponto que foram feitos pela reclamada, nós fizemos um pedido que foi feita as amostragens que não foram juntados eles
por todo o período laborado do reclamante, além de que alguns desses cartões também, eles estão totalmente ilegíveis. Então, a gente não consegue determinar quais foram dias laborados, horários e tudo mais, e a gente pediu a exclusão. Com relação ao trabalho externo, o juiz de primeiro grau ele entendeu que o reclamante, né, não havia anotação nos cartões no período que ele estava fazendo socorro, ou seja, no período externo, e ele entendeu que o período de socorro só acontecia aos sábados. A prova oral que foi produzida, ela deixou claro que não foi somente aos sábados. Então, o valor, o número de horas que foi deferido em primeiro grau, ele merece majoração com relação a isso, porque não era somente aos sábados. Pelo menos 3 vezes por semana, o reclamante fazia esse serviço de socorro. Não era um serviço que era feito somente aos sábados. E aí, por isso, eu peço a majoração nesse sentido. Com relação aos feriados trabalhados, eu também peço a reconsideração, uma vez que a gente cuidou de fazer as amostragens de que foi realizado trabalho aos feriados e que não houve prova de pagamento ou de compensação. Com relação às benesses das CCTs, o juiz de primeiro grau entendeu por indeferir porque o autor não as colacionou. Só que, conforme as amostragens realizadas, a própria reclamada juntou as convenções coletivas e as benesses estão previstas nas convenções coletivas que foram juntadas pela reclamada. Então, o reclamante entende que merece reparo nessa decisão para que sejam deferidas as benesses por ele pleiteadas. E com relação aos danos morais, em que pese o valor arbitrado, o reclamante pede também a majoração, uma vez que o fato que ocorreu com ele foi de ordem extremamente grave, ele não teve nenhum amparo da empresa com relação ao ocorrido, ele foi preso junto com o proprietário da reclamada por estar na empresa no dia da operação que foi realizada. A empresa não ofereceu ao reclamante o amparo devido, porque uma prisão é uma questão muito delicada para um trabalhador que nunca passou por nenhuma situação parecida. Nós juntamos, né, cópia do inquérito e tudo mais. E, principalmente, além da dor, da humilhação, tem essa questão da prisão de um homem trabalhador que nunca se viu em nenhum tipo de problema, ter sido preso da forma humilhante que foi e ainda sem nenhum respaldo, nenhuma proteção por parte da empresa. É o que eu tenho que falar. Obrigada. Pois é, eminente relator. Senhor presidente, em relação à jornada de trabalho, trabalho prestado fora da empresa, etc. O voto é longo, estou trazendo aqui, citando os depoimentos pessoal do reclamante, o depoimento do preposto, depoimento das testemunhas, levando em consideração a análise feita dos cartões, os cartões com os horários registrados, os cartões de difícil leitura também, sopesando isso tudo, chegando à conclusão, analisando a forma que a sentença tratou todas essas provas e chegando à conclusão que essa foi a melhor solução, tendo em vista a prova produzida. Então, eu estou negando provimento ao recurso da reclamada, que queria ser absolvida da condenação ao pagamento das horas extras reconhecida, bem como do reclamante, que queria elastecer essa condenação. Eu entendi que a sentença fez a análise que melhor possibilitava a prova que foi produzida nesse processo. Em relação aos danos morais, realmente também entendi que a conduta foi muito séria, o prejuízo e os danos causados ao reclamante são bem evidentes, mas também entendi que o valor arbitrado dessa condenação está consentâneo com esses danos e também com o tipo de empresa para a qual ele trabalhava. Estou mantendo a sentença também em relação a esses pontos. Então, com todas as vênias, eu mantenho o voto como proposto.
Doutora Maria Cristina. Senhor presidente, eu tinha em princípio uma dúvida em relação a esse valor fixado ao dano moral, mas depois da sustentação oral e ouvindo já a explicação do doutor relator e ainda apreciando uma observação de Vossa Excelência, eu vou convergir com o voto do relator. Eu também estou de acordo. É verdade que o fato de ser preso, se for preso com razão, não é o caso, mas que preso sem razão, né? Porque quem adulterou a carreta foi o dono, não estava nem sabendo de nada. Então, mas eu acho que esse valor está condizente. Também estou acompanhando o eminente relator integralmente no seu voto. Então, proclamo prevaleceu a conclusão de voto anunciada pelo eminente relator. Obrigada. O próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 2 da pauta, inscrito doutor Pedro Augusto Souto dos Santos, pelos agravados. Doutor Pedro pode sustentar. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor doutor presidente, eminente relator, demais colegas. Foi entregue na última sexta-feira memoriais com informação nova acerca da empresa de titularidade dos agravados, no sentido de que há imóvel autorizado pelo juízo da empresa devedora, em recuperação judicial, para venda destinada exclusivamente aos credores de ordem trabalhista. Pois bem, trata-se de recurso de agravo de petição da parte contrária, a fim de reformar a decisão de primeira instância, que, aos olhos da parte agravada, foi proferida com brilhantismo, trazendo princípios da legislação que extrapola a seara trabalhista, ainda que se trate de crédito trabalhista, trazendo princípios como da preservação da empresa, ponderação de interesses, princípio da participação ativa dos credores e outros, trazendo questões sobre a aprovação do plano de recuperação judicial, o qual vem sendo cumprido em sua integralidade também, motivo pelo qual se pugna pela manutenção da decisão. Obrigado. Pois não. Bem, esse processo já esteve aqui outras vezes e no julgamento anterior, essa turma entendeu que deveria processar o incidente de superação da pessoa jurídica, foi devolvido, houve essa instrução, mas eu estou entendendo de forma diversa do juiz de primeiro grau. Porque, primeiro, nós temos uma súmula nesse sentido, o item 2 dela determina que pode prosseguir aqui, especialmente quando não solucionado num prazo razoável. Nem trata aqui dos 6 meses, mas a recuperação judicial foi decretada aqui em 2012. Já estamos em 2020, praticamente 8 anos sem ter uma solução. Então, por esse motivo, e baseado na decisão anterior que essa turma já tomou de determinar o incidente de pessoa jurídica, eu estou dando provimento, entendendo que esse instituto é compatível com o processo de trabalho, estou dando provimento para determinar a inclusão do sócio da primeira executada, Emílio Binotto, Edilson, Sérgio, Edemilson, Elizabeth, Djalma, um polo passivo. Naturalmente, ao longo desta execução, se tiver vislumbrar possibilidade de pagamento conforme noticia o advogado, isso poderá ser requerido no próprio juiz da execução, que talvez seja até uma solução mais rápida do que iniciar a execução contra algum dos sócios. Mas nessa etapa de responsabilização por hora, eu entendo cabível. Aqui, esse processo tramitou segundo a ordem jurídica anterior. É verdade que houve a lei da responsabilidade da liberdade econômica, os contornos dela estão sendo definidos, mas ela é posterior a esse processamento e por isso que não a considerei nesse tópico aqui, julguei pelo direito até então, que vigia até então. Por isso que meu voto é no sentido de dar provimento para a inclusão dos sócios
conforme mencionado. Colho o voto segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência, além das repetidas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem mantido a competência do juiz onde é processada a falência ou recuperação judicial, nesse caso aqui nós temos uma execução que vem, como Vossa Excelência já disse, desde 2010. Mas a execução é regida por normas processuais e a aplicação da norma processual é aquela vigente na época da decisão. No caso aqui, depois dessa sentença, nós já temos a Lei da Reforma Trabalhista, a Lei da Liberdade Econômica e a nova redação sobre a responsabilidade do sócio do Código Civil, que foi dada pela Lei da Liberdade Econômica. De forma que eu entendi que o meritíssimo juiz aplicou essa legislação e ele não poderia deixar de aplicar, porque senão vai negar vigência à lei federal. Isso cabe, inclusive, à violação da súmula 10, vinculante número 10 do STF Supremo Tribunal Federal, cabe até reclamação. De forma que eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu mantinha a respeitável sentença. Pois não. Colho o voto, terceiro votante, doutor Lucas. Peço vênia para acompanhar o relator. Então, prevalece, por maioria, a decisão por mim anunciada. Obrigado. E eu fico vencido. Vencido o desembargador Jales. O próximo. Passando para a sessão, doutor Jales, no 4 da pauta, escrito doutor Johnny Marley Leandro Ferreira, pelo agravante. Número 4, um agravo de petição. Pois não, senhor presidente. É o 001590-81-2011, agravante Francisco Umbelino Nogueira, agravados Caixa Econômica e FUNCEF. A minha proposta de voto é conhecer do presente agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento. E, nos termos do inciso 4º, artigo 7º da Instrução Normativa número 1/2002 deste agravo tribunal, não incidirão custas. Pois não. Doutor Johnny tem a palavra para sustentação. Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Meus cumprimentos a Vossas Excelências e ao membro do Ministério Público e os demais servidores. Bom, eu vou tentar aqui sobre 3 aspectos, tá, do agravo de petição. Primeiro, ressaltar e frisar que a pretensão do exequente aqui não era, a momento algum, discutir ou modificar o comando exequendo, que foi imposto a ele uma responsabilidade também do repasse da cota parte dele à segunda executada, segunda reclamada, que era a FUNCEF. Ora, em momento algum, há essa discussão no agravo de petição. Sim, o autor reconhece a sua responsabilidade de passar, sim. A questão aqui é que passa pelo outro ponto, que os cálculos elaborados e homologados no meio da execução, havia e há abordagem ali de descontos de responsabilidade do autor. Houve o desconto lá nesses cálculos e o repasse para a Previdência Privada desses valores, de acordo com o comando exequendo, que disse sim que tem que ter a reserva matemática, mas tem que haver e a responsabilidade dele em repassar esses valores. Então não há nenhuma negação nesse sentido, mas houve o desconto. Se houve o desconto, como que haverá uma nova apuração para descontar ou responsabilizar o autor de novo de um novo cálculo? Ou seja, se tem um desconto, não haveria ter outra apuração para ver qual que é a responsabilidade dele de novo. Então, sobre esse aspecto, se ele já está quite com a responsabilidade e a existência do comando exequendo de sua cota parte, não há por que ter um novo cálculo atuarial, sendo que já foi descontado o valor dele a respeito disso. Passada essa questão, ainda tem o segundo momento, que seria a questão do Instituto da Preclusão. Olha, se o autor já quitou a responsabilidade dele conforme o comando exequendo, havendo um novo cálculo pericial, a segunda reclamada, no momento em que houve a homologação do cálculo, deveria ter suscitado isso, dizendo que o cálculo não era suficiente para complementar a reserva matemática. Deveria ter abordado, no cálculo homologado, no momento de embargos à execução, dizendo que aquele cálculo, por não estar completo, deveria se passar por uma reserva, uma apuração atuarial. E isso a reclamada não fez, a segunda, na verdade, a FUNCEF, não fez em momento algum. Decorrido homologação, sentença de embargos à execução, agravo de petição
onde já tinham se discutido critérios de cálculo, inclusive pela primeira reclamada, voltou-se para retificar o cálculo e não houve. Agora sim, a segunda executada se manifesta dizendo que tem que se fazer apuração atuarial de responsabilização que já foi descontada do crédito do autor. Então, sobre esses dois aspectos, seja pelo bis in idem, né, de pagamento e duplicidade que vai vir a ocorrer se houver nova apuração, ou seja, pela preclusão, o autor, o agravante, reitera, pede a revisão aí ao ilustre relator do seu entendimento, ou a divergência dos demais desembargadores, dando provimento e excluindo essa reserva, essa apuração atuarial, tendo em vista que o autor já cumpriu com a sua cota parte. Relator? Pois não, senhor presidente. A matéria aqui é matéria de coisa julgada. Foi a respeitável sentença em liquidação determinou que fossem feitos os aportes da reserva matemática, e o que a decisão agravada fez foi o seguinte: como a reclamada juntou os cálculos atuariais, e ela mandou que o perito verificasse se existe realmente o valor devido, para ver se já foi pago ou se existe diferença ou não. Isso é matéria a ser resolvido depois. Mas o que não pode deixar de ser cumprida a coisa julgada. De forma que não existe preclusão, existe um prosseguimento da execução, foram apresentados os cálculos e foi determinada uma perícia atuarial para verificar se está certo. Só isso, de forma que eu estou mantendo meu voto por essa razão. Não vi preclusão nem possibilidade de sustar esse procedimento. Doutor Lucas. Eu acompanho o relator, também entendi da mesma forma. Determinada a realização da perícia, todas as contribuições já feitas pelo reclamante serão consideradas nesse cálculo. Doutora Maria Cristina. Eu também acompanho integralmente o doutor relator. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigado. Próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Lucas, no 34, inscrito doutor Edson de Souza Cardoso, pelo recorrente. Isso. Número 34, Alisson Antônio de Oliveira, né? Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Eu conheço do recurso e, no mérito, nego o provimento ao apelo. Pois não. Doutor Gabriel, né, tem a palavra. Edson. Edson, tem a palavra. Queria cumprimentar o Egrégio Tribunal pela presença do seu presidente e só gostaria de falar sobre o cerceamento da defesa, em que não foi considerado a testemunha do senhor Luiz, e que manifestamente não é amigo íntimo da pessoa, do recorrido. E gostaria que fosse refeita a decisão. Por quê? Porque as perguntas feitas pelo juiz Adcor, ele foram claras a respeito das respostas, e não como mero informante. É isso que eu tenho para falar. Obrigado. Pois não, essa sustentação, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Não obstante a sustentação, eu peço vênia para manter o voto quando proposto, entendendo que o juiz tem ampla liberdade na direção do processo, na avaliação da prova, devendo velar pelo rápido andamento dos feitos, né? As declarações da testemunha em questão foram suficientes para demonstrar sua proximidade com o autor, notadamente ao informar a realização de favores pessoais para ele, tais como auxílio para a instalação de máquinas ou para realização de mudanças, troca recíproca de visitas e, por fim, a declaração de que possuem uma boa relação e que considera o reclamante seu amigo. Então, frente a tais declarações, o juiz, que tem a proximidade com as partes, com as testemunhas e portanto, percebe com muito mais facilidade certas nuances que fundamentam ainda mais a sua decisão,
entendeu que havia que era o caso ali de uma amizade que poderia distorcer um pouco o objetivo do depoimento. Nesse sentido, colheu o depoimento sem o compromisso de dizer a verdade e atribuiu o valor que entendeu devido naquela hora. Eu entendi que os fortes argumentos trazidos pelo recorrente não foram suficientes para desacreditar essa decisão, que está bem fundamentada. Então, o meu voto está sendo no sentido de mantê-la como proposta. Pois não, doutora Maria Cristina? Eu acompanho, senhor presidente. Também acompanho, não visualizei que tivesse ocorrido o assédio como alegado. Estou de acordo com o relator, então manteve a sentença de origem à unanimidade. O resultado fica proclamado. Obrigado. Próximo. Agora a sustentação oral de instância do Foro de Uberlândia, na pauta do doutor Sebastião, no 39. Inscrito o doutor Fernando Souza Leles Júnior, pelo agravante, fala do Foro de Uberlândia. Pois não. Foro de Uberlândia, passa a palavra, portanto, ao doutor Fernando Souza para a sua manifestação. Bom dia, excelências. Bom dia. Excelência, eu tenho duas sustentações e pelo número da pauta eu não sei qual é essa. Que seria Guilherme Pereira versus NW? Isso mesmo, primeira? Guilherme Pereira, tá bom. 11881. Então, novamente, bom dia. Cumprimento a todos os ilustres embargadores, na pessoa do ilustre presidente. Excelências, o caso dos autos aqui é o seguinte: pelo juiz de primeira instância, foi declarada a inexigibilidade do crédito do autor em razão do julgamento havido no Supremo Tribunal Federal, na DPF 324 e no RE 958252. Data máxima vênia, excelências, do entendimento exarado na origem, eu peço vênia para que seja reformada essa decisão, uma vez que, embora a certidão de trânsito em julgado que consta dos autos corrobore o trânsito em julgado do processo posteriormente à decisão do Supremo, outros fatores que já têm sido enfrentados por outras turmas deste egrégio tribunal e pelo TST, e a gente junta jurisprudências nesse sentido, fazem com que haja, em vista à súmula 100 do TST, a retroação da data do trânsito em julgado para a data da última decisão meritória. Explico, excelências. No presente processo, excelências, esta egrégia segunda turma julgou os recursos ordinários do autor e das rés e publicou a sua decisão em 1 de 8 de 2018, muito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo os direitos do obreiro ao enquadramento bancário e seus consectários. Esta, excelência, foi a última decisão de mérito havida nesse processo. Depois disso, todos os recursos manejados pela empresa ré sequer foram admitidos por este egrégio tribunal por falta de pressupostos processuais. Ou seja, após a decisão desta egrégia turma na fase de conhecimento do processo, nenhum outro recurso foi conhecido. Então, jamais, depois da decisão dessa egrégia turma, foi colocado sob júdice a questão da matéria terceirização. As rés, na verdade, tentavam, após a decisão turmária, fazer com que seu recurso fosse admitido, mas sem os requisitos processuais necessários, tanto que não foram admitidos os recursos posteriores. Em vista disso, excelências, algumas turmas deste egrégio tribunal, exemplo da 7ª, eu sei que a decisão turmária não vincula a outra turma, mas o TST também já tem julgado nesse sentido, tem admitido a retroação da data do trânsito em julgado. Por quê? Porque não se deve levar em consideração, excelência, simplesmente a certidão de trânsito nesta hora, para prejudicar o recebimento dos créditos da autora. E sim, o contexto do processo. Existem inúmeros casos, e este não é diferente, onde o julgamento da turma, desta colenda turma, foi o que prevaleceu, porque o recurso de revista foi inadmitido. Não se analisou no mérito o recurso de revista para tentar reverter a decisão desta turma. E isso faz com que, por analogia, se aplique a súmula 100, data máxima vênia do entendimento de origem.
Excelências, nesse sentido eu peço vênia para que seja dado provimento ao agravo de petição obreiro e declarada a exigibilidade do crédito do autor. É sustento. Pois não. Bem, a matéria aqui é repetitiva, eu vou sintetizar. Eu transcrevo aqui, o próprio advogado admite que o trânsito em julgado de fato ocorreu posteriormente. Eu faço aqui também uma análise que foi alegada da súmula 100 e do julgamento que ocorreu pelo Supremo, de modo que, a meu ver, não tem dúvida que o trânsito em julgado ocorreu em data posterior e deve prevalecer, portanto, a decisão do Supremo, que é vinculativa a partir de então. E, por isso, o meu voto é no sentido de negar provimento. Colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. De acordo, senhor presidente. Terceiro votante, doutor Lucas. Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. O seguinte... Passando para a sessão, doutora Maristela, no 2 da pauta, inscrito doutor Fernando Souza Lério Júnior, pelo agravante. Número 2, doutora Maristela. Vou olhar aqui, não. É também o AP, envolvendo Franciele, Tempo, Serviço e Bradesco. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo exequente, no mérito eu estou dando parcial provimento para A, afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e B, determinado o retorno do processo à vara de origem para prosseguimento regular do feito, com liberação dos valores incontroversos à exequente. Custas pelas executadas no importe de R$ 44,26, nos termos do artigo 789-A, inciso 4 da CLT. Essa é a minha proposta de voto. Aqui a situação é diferente, nós estamos julgados antes, né? Já foi julgado. Doutor, aguarda voto divergente? Excelências, eu queria só sustentar apenas em um ponto, para ver se que há um pedido no agravo de petição específico quanto à liberação. Se eu pudesse ter a palavra. Estou liberando, estou mandando liberar. Sim. Posso só explicar? Com liberação dos valores incontroversos à exequente. Mas eu posso tentar, se tiver dúvida ainda. Sim, excelência. A gente faz um pedido específico no agravo de petição, foi onde para mim não restou tão claro, data máxima vênia, que é o seguinte: há um pedido de liberação deste crédito através de um procedimento de carta de ordem para o juiz de primeira instância. Eu entendi do voto da relatora que ela manda que os autos retornem à primeira instância para que haja liberação. Qual que tem sido o problema enfrentado nessas situações, excelências? Mesmo com a determinação do tribunal para que haja liberação pelo juiz de primeira instância, o PJE impede que, se este processo prevalecer na segunda instância, não tem como o juiz daqui liberar o alvará. Isso tem acontecido com frequência, é uma questão técnica do PJE. Então, se após essa decisão da eminente relatora adentra em embargo de declaração ou recurso de revista patronal ou qualquer outra peça processual e os autos continuem na segunda instância, por mais que a eminente relatora tenha determinado a imediata liberação pelo juiz de primeira instância, ele não vai conseguir cumprir essa decisão porque os autos estão na segunda instância, no PJE, e é impossível peticionar o que o juiz o libere aqui na primeira instância. Em virtude disso, a gente tem pedido, como preliminar, que essa liberação se faça através desse procedimento que se chama carta de ordem, porque vem apenas essa determinação da segunda instância para a primeira e o processo pode continuar na segunda instância, o processo principal, sem problema nenhum. Assim, o juiz de primeira instância tem como cumprir. Quando assim não ocorre, tem turmas que têm determinado o seguinte: após a publicação do acórdão, deste agravo de petição, que os autos baixem imediatamente a primeira instância para que seja cumprida a determinação dessa segunda instância de liberação do alvará e depois subam de novo a segunda instância para análise de eventuais procedimentos havidos em razão do acórdão, porque do contrário fica impedido de se cumprir a decisão. Então eu só sustento nesse sentido, excelência. Pois é, eminente relatora. Aliás, ela já acolheu, mas quer manifestar a respeito? Eu também vou manifestar. Ele requeriu a expedição de carta de ordem. Eu estou lendo aqui rapidamente o artigo 236 do CPC, eu acho que não é o caso de carta de ordem. Mas eu vou deixar a decisão como está. Se o advogado quiser entrar com embargos declaratórios, ele entra. Doutora Maristela, eu mantenho, porque o processo vai voltar lá, não cabe recurso de revista, porque é um agravo de petição,
mas foi acontecer o prazo de embargos, já transitou julgado antes, não tem dúvida, e o juiz fará a liberação. Criar mais um embaraço de uma carta de ordem daqui para ganhar alguns dias, eu entendo que é desnecessário. E a carta de ordem, eu acho que não é cabível carta de Sim, ordem. Tem esse outra. situação. Eu vou deixar igual está, se ele quiser entrar com embargos, ele entra e eu analiso. Pois não. E mesmo assim, diante dessa argumentação, eu mantenho como está. Tá. Não, eu vou manter porque eu não estou segura de deferir o pedido que ele formulou. Não, eu não vejo assim a urgência tamanha nesse sentido, já está decidida, anterior, e o processo não cabe recurso de revista, vai devolver, não vislumbro nesse sentido. O segundo votante aqui, doutor Lucas. Estou de acordo. Então a decisão é unânime, conforme anunciado. Bom dia, excelências. Bom dia. O próximo. Agora é um ED, o advogado está presente para assistir o julgamento, é o ED do doutor Lucas. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 5. É o 4 da pauta. De ED do doutor Lucas, advogado, doutor Diego Rafael Santos Correia, está presente para assistir o julgamento. Banco Bradesco e Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Doutor Lucas. Processo 11.350, de 2018, minha proposta de voto no ECD, eu estou conhecendo os embargos da declaração e, no mérito, negando provimento ao mesmo. Nesse caso, não cabe sustentação. De ED, pode caber recurso depois da decisão proferida. O ED é só para esclarecer a decisão que já foi proferida. E esse é o voto do doutor Lucas. Doutora Maria Cristina. Estou de acordo, presidente. Também estou de acordo, então proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão do voto de conhecer dos embargos, mas negar-lhe provimento. Próximo. Sustentações orais terminaram. Vamos iniciar agora, portanto, as votações. Os processos da pauta. Vamos dar para a doutora Maristela preferência, né? Preferência da doutora Maristela, que ela está lá na correição, e amanhã vai receber o presidente do TST aqui, né? Então, terá preferência. Posso falar agora? Pode falar. A Cristina queria fazer um registro antes. Senhor presidente, pela ordem. É até uma questão. Eu acabei de receber um telefonema e o telefonema